Eu tinha 53 anos no dia em que descobri que, no casamento do meu próprio filho, eu seria tratada como uma convidada qualquer, enquanto a sogra dele ocuparia o lugar de honra que deveria ser meu. E não foi ele quem me contou, foi a cunhada da noiva. Numa ligação que eu nunca vou esquecer, uma ligação que mudou tudo, que me fez acordar para uma verdade que eu vinha ignorando há anos. Meu nome é Vera, Vera Lúcia Martins. Tenho esse nome simples, comum, que carrego com orgulho desde que nasci num bairro operário de Campinas, no interior de São Paulo. Moro até hoje nessa cidade, numa casa térrea de 3 cômodos que eu comprei com o dinheiro do meu próprio trabalho como professora de português da rede estadual. Uma casa pequena, mas arrumada, com um quintal onde eu planto jasmim e hortelã, com uma varanda onde eu tomo café toda manhã olhando o movimento da rua. Sou viúva há 12 anos. Meu marido, o Antônio, morreu de infarto fulminante quando o Rafael, nosso único filho, tinha apenas 17 anos. Foi num domingo de manhã, logo depois do café. Ele estava lavando o carro na garagem, assobiando uma música que ele gostava. E de repente caiu, assim, sem aviso, sem despedida. Quando a ambulância chegou, já era tarde. E a minha vida mudou para sempre naquele dia. Desde então, fui eu e o Rafael. Só nós dois, pai e mãe ao mesmo tempo. Provedor e cuidador. Tudo numa pessoa só. E eu dediquei cada pedaço da minha vida, cada gota de energia, cada centavo que eu ganhava, para garantir que aquele menino tivesse um futuro, que ele não sentisse falta de nada, que ele pudesse sonhar alto mesmo sem o pai ao lado. Paguei cursinho pré-vestibular durante 2 anos. Paguei faculdade particular de engenharia quando ele não passou na federal, mesmo sabendo que o valor da mensalidade era quase metade do meu salário. Trabalhei dando aulas particulares à noite, de segunda a sábado, para complementar a renda. Acordava às 5 da manhã para preparar marmita para o Rafael levar para a faculdade, porque o bandejão era ruim e eu não queria que ele passasse fome. Voltava para casa às 11 da noite, exausta, com dor nas costas, com dor de cabeça, mas feliz. Feliz porque eu sabia que estava investindo no futuro do meu filho. Vendi bolos nos finais de semana. Bolo de cenoura, bolo de chocolate, bolo de fubá. Aceitava encomendas de vizinhos, de colegas de trabalho, de conhecidos da igreja. Fazia salgados para a festa. Coxinha, risole, pastel, embalava tudo com capricho, entregava no horário, cobrava barato. E o dinheiro que entrava, por menor que fosse, ajudava. Ajudava a pagar a mensalidade da faculdade, ajudava a comprar os livros, ajudava a manter a casa funcionando. O Rafael estudava muito. Era esforçado, dedicado, responsável. Não me dava trabalho. Não saía para balada toda semana. Não gastava dinheiro com bobagem. Ele sabia o sacrifício que eu fazia. Sabia que cada centavo custava suor. E ele correspondia, tirava boas notas, participava de projetos de extensão, fazia estágio. E eu ficava orgulhosa. Tão orgulhosa que às vezes, quando eu estava cansada demais, quando eu pensava em desistir, em largar as aulas particulares, em parar de fazer bolo, eu lembrava do sorriso dele quando ele me mostrava o boletim. Lembrava do abraço apertado que ele me dava quando eu pagava mais uma mensalidade. E eu seguia. Seguia porque valia a pena. Ele se formou aos 23 anos. Colou o grau numa cerimônia bonita na universidade, com beca e tudo. Eu estava lá na primeira fila, chorando de emoção, segurando a foto do Antônio, desejando que ele estivesse ali para ver, porque aquilo era nosso. Era a vitória de uma família que não desistiu mesmo quando tudo parecia impossível. Logo depois da formatura, o Rafael conseguiu um emprego bom numa empresa de engenharia em São Paulo. Salário alto, benefícios, plano de carreira. Ele me ligou todo animado quando recebeu a proposta. E eu vibrei junto. Disse que ele merecia, que era o começo de uma vida nova, que eu estava feliz por ele. E estava mesmo, mas também estava com medo. Medo de ficar sozinha, medo de perder meu filho, mesmo sabendo que ele precisava voar. Ele saiu de casa aos 24 anos, alugou um apartamento pequeno em Pinheiros, dividindo com um colega de faculdade. E eu fiquei na casa que de repente parecia grande demais, silenciosa demais, vazia demais, mas eu engoli o choro. Sorri quando ele veio se despedir. Ajudei a arrumar as malas, dei conselhos, disse que ele ia se dar bem, e quando ele foi embora, eu fechei a porta, sentei no sofá da sala e chorei por horas. Chorei de saudade antecipada, de medo, de solidão, mas também chorei de alívio,
porque a missão estava cumprida. Meu filho estava formado, estava empregado, estava começando a vida dele. E isso, no fundo, era tudo o que eu queria. Os primeiros meses foram difíceis. O Rafael ligava todo dia, preocupado comigo, perguntando se eu estava bem, se estava comendo direito, se não estava triste. E eu mentia. Dizia que estava ótima, que estava ocupada com as aulas, com as encomendas de bolo, com as amigas, mas a verdade é que eu passava os fins de semana inteiros sozinha, assistindo televisão, andando de um cômodo para o outro sem ter o que fazer, sentindo falta do barulho dele acordando de manhã, do cheiro de café que ele fazia, das conversas que a gente tinha à noite antes de dormir. Mas eu me adaptei. Aos poucos, fui criando uma rotina nova. Voltei a frequentar a igreja. Me aproximei mais das minhas amigas, a Sônia e a Helena, que também eram viúvas, que também tinham passado por isso. Comecei a fazer caminhada de manhã no parque, perto de casa. Me inscrevi num grupo de artesanato na associação de bairro e fui percebendo que a vida não tinha acabado, que eu ainda existia fora da maternidade, que eu podia ser feliz mesmo sozinha. O Rafael vinha me visitar a cada 15 dias no começo. Chegava no sábado de manhã, trazia pão quentinho da padaria e a gente tomava café junto na varanda conversando sobre tudo. Sobre o trabalho dele, sobre os projetos, sobre a vida em São Paulo. Ele me contava das dificuldades, das conquistas, das expectativas. E eu ouvia, interessada, orgulhosa, feliz por ver que ele estava crescendo, amadurecendo, se tornando um homem. Foi assim durante quase um ano, até que ele conheceu a Bruna. Ele me contou dela numa dessas visitas num domingo à tarde. Estava diferente naquele dia, mais animado, mais falante, com um brilho nos olhos que eu não via há tempos. Disse que tinha conhecido uma menina no trabalho, que ela era engenheira também, que eles tinham começado a sair juntos, que estava gostando muito dela. E eu fiquei feliz, fiquei mesmo, porque eu sabia que uma hora isso ia acontecer, que ele ia encontrar alguém, ia se apaixonar, ia construir a vida dele. E era isso que eu queria para ele. Ele me mostrou uma foto dela no celular. Ela era bonita, muito bonita, cabelo liso e comprido, olhos claros, sorriso perfeito. Estava num restaurante chique, vestida com uma roupa cara, segurando uma taça de vinho. E eu olhei para aquela foto e senti pela primeira vez um aperto no peito. Não de ciúmes, não exatamente, mas de insegurança, de inadequação. Porque eu olhei para ela e pensei, essa menina não é do nosso mundo. Mas eu não disse nada. Sorri, disse que ela era linda. Perguntei quando eu ia conhecer. E o Rafael disse que, em breve, que ele queria ter certeza antes de apresentar, que não queria me iludir. 3 meses depois, ele trouxe a Bruna para me conhecer. Foi num sábado à tarde. Eu tinha arrumado a casa todinha, tinha feito um bolo de chocolate, tinha colocado a toalha boa na mesa, tinha me arrumado com a roupa mais bonita que eu tinha. Estava nervosa, ansiosa, querendo causar boa impressão. Quando eles chegaram, eu abri a porta e dei de cara com ela. Ela era ainda mais bonita pessoalmente, alta, elegante, bem vestida. Usava um vestido de marca, um relógio caro no pulso, uma bolsa que eu sabia que custava mais do que eu ganhava num mês. E o jeito dela era educado, mas distante, como se ela estivesse ali cumprindo uma obrigação. Eu a recebi com carinho, ofereci café, ofereci bolo, fiz perguntas sobre a vida dela, sobre o trabalho, sobre a família. E ela respondeu tudo, sempre com um sorriso no rosto, sempre polida. Mas eu sentia que tinha uma barreira, uma distância, como se ela estivesse ali de corpo presente, mas com a cabeça em outro lugar. O Rafael, por outro lado, estava empolgado. Falava sem parar, contava histórias, ria, tentava fazer com que a gente se conectasse. E eu tentei também, tentei mesmo. Fiz o possível para ser simpática, para ser acolhedora, para mostrar que eu era uma sogra legal, que não ia criar problema, que só queria ver meu filho feliz. No final da tarde, quando eles foram embora, eu fiquei ali na porta acenando, vendo o carro deles desaparecer na esquina. E quando entrei em casa, sentei na cozinha e suspirei, porque eu sabia que aquela menina não tinha gostado de mim, que ela tinha me achado simples demais, pobre demais, pequena demais para o padrão dela. Mas eu tentei não ligar, tentei não pensar nisso, porque o Rafael parecia feliz e, no fim das contas, era isso que importava. Nos meses seguintes, ele continuou visitando, mas com menos frequência. Uma vez por mês,
às vezes a cada 40 dias, sempre com pressa, sempre com pouco tempo. Chegava, almoçava, conversava um pouco e ia embora. E quando eu perguntava da Bruna, ele falava bem dela, dizia que estava tudo ótimo, que estavam felizes, que ela era incrível. Eu conheci a família dela numa festa que eles fizeram no apartamento da Bruna, uns 6 meses depois. O Rafael me convidou, disse que ia ser um churrasquinho tranquilo, que ia ter pouca gente, que ele queria que eu fosse. E eu fui. O apartamento ficava na Vila Mariana, num prédio alto, moderno, com portaria chique e elevador espelhado. Quando eu entrei no apartamento dela, quase não acreditei. Era enorme. 3 quartos, sala gigante, cozinha americana, varanda com vista, tudo decorado com bom gosto, com móveis caros, com quadros na parede, com plantas em vasos bonitos, e eu me senti pequena, me senti fora do lugar, com a minha roupinha simples, com a minha bolsa velha, com o meu jeito de gente do interior. A mãe da Bruna estava lá, a Elisete, uma mulher alta, loira, de uns 55 anos, sempre impecável, sempre bem vestida, sempre falando alto. Ela me cumprimentou com educação, mas com aquele jeitinho de quem está sendo gentil porque precisa, não porque quer. Me fez umas perguntas básicas do tipo: como foi a viagem? Você quer beber alguma coisa? E depois me deixou de lado, voltando a conversar com as amigas dela, mulheres da mesma idade, todas parecidas, todas rindo alto, todas tomando vinho importado. O pai da Bruna, o Rogério, era mais simpático. Me cumprimentou, me ofereceu uma cerveja, puxou o assunto sobre futebol. Mas eu via que ele também estava desconfortável, como se não soubesse muito bem o que falar comigo. Eu passei a tarde inteira ali, sentada num canto, comendo um pouco, bebendo um pouco, conversando pouco. O Rafael tentava me incluir nas conversas, mas era difícil, porque o assunto era sempre sobre coisas que eu não conhecia, sobre restaurantes caros, sobre viagens internacionais, sobre marcas de roupa, sobre vinhos importados. E eu ficava ali, só ouvindo, só observando, sentindo que eu não pertencia àquele mundo. No final da festa, quando eu fui embora, a Elisete se despediu de mim com um abraço rápido, daqueles que não significa nada. E eu peguei o ônibus de volta para Campinas com um aperto no peito, sabendo que aquela mulher não me via como igual, que para ela eu era só a mãe do namorado da filha. Nada mais, mas eu continuei tentando. Continuei sendo educada, sendo simpática, sendo presente, porque eu achava que com o tempo as coisas melhorariam, que elas me conheceriam melhor, que eu conquistaria meu espaço. Só que não foi isso que aconteceu. O tempo passou e a relação deles foi ficando cada vez mais séria. O Rafael começou a passar os feriados com a família da Bruna. Natal, Ano Novo, Páscoa. E eu ficava sozinha. Ele ligava, mandava mensagem, dizia que sentia minha falta, que ia me compensar depois. Mas não compensava, porque depois nunca chegava. Eu tentei não reclamar. Tentei entender que ele estava construindo a vida dele, que ele precisava dar atenção para a namorada, que era normal, mas doía. Doía cada feriado sozinha, doía cada ligação rápida, cada promessa não cumprida, cada vez que eu ficava esperando uma visita que não acontecia. Teve um Natal que eu passei inteiramente sozinha. Foi em 2021, o Rafael tinha me avisado com antecedência que ia passar com a família da Bruna, que eles tinham alugado uma casa de praia, que ia ser uma confraternização grande. E eu disse que tudo bem, que eu entendia. Mas quando chegou o dia 24 de dezembro, quando eu acordei sozinha naquela casa silenciosa, quando eu fiz um café e tomei sozinha na varanda, olhando a rua vazia, sentindo o peso daquela solidão, eu chorei. Chorei porque eu percebi que eu tinha me tornado secundária, que eu não era mais prioridade, que eu tinha sido substituída. Mas eu engoli aquilo, sequei as lágrimas, fiz um almoço simples. Liguei para Sônia, que também estava sozinha, e a gente passou o Natal juntas. Conversamos, rimos, tentamos fazer daquele dia algo menos triste. E quando a noite chegou, quando eu deitei na cama e fechei os olhos, eu tentei me convencer de que estava tudo bem, que era assim mesmo, que filho cresce, sai de casa, faz a vida dele, e a gente tem que aceitar. Mas no fundo, eu sabia que não era normal, sabia que tinha algo errado, que eu estava sendo deixada de lado de um jeito que não era justo. Em março de 2022, o Rafael noivou com a Bruna, e eu descobri pelo Instagram dela. Estava em casa, num sábado à tarde, mexendo no celular sem compromisso, quando vi uma foto no feed. Era a mão da Bruna com um anel enorme, brilhante, caro,
E a legenda dizia: disse sim pro amor da minha vida, com um monte de emojis de coração e de aliança. E ela tinha marcado o Rafael. Eu fiquei olhando para aquela foto sem conseguir acreditar. Meu filho tinha noivado e ele não tinha me contado. Não tinha me ligado, não tinha vindo me ver. Eu tinha descoberto pelas redes sociais, como qualquer desconhecido. Fiquei ali paralisada, segurando o celular, sentindo uma dor no peito que eu não sabia nomear. Era raiva, era tristeza, era humilhação, era tudo misturado e eu não sabia o que fazer. Se eu ligava para ele, se eu fingia que não tinha visto, se eu esperava ele me contar. Decidi esperar. Esperei o dia inteiro. Esperei a noite. Esperei o domingo também. E nada. O Rafael não me ligou. Não me mandou mensagem. Nada. Foi só na segunda-feira, no meio da tarde, que ele me mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Uma mensagem curta, seca, sem emoção. Mãe, a gente noivou no sábado. Queria ter te contado antes, mas foi tudo muito rápido. Beijo. Isso já aconteceu com você? De descobrir uma notícia importante da vida de alguém que você ama por acaso? Como se você não importasse? Conta nos comentários, porque eu sei que não sou a única que já passou por isso. Eu não respondi na hora. Fiquei olhando para aquela mensagem, relendo, tentando entender como era possível. Como o meu filho, que eu criei sozinha, que eu sacrifiquei tudo por ele, podia me tratar daquele jeito. Como ele podia achar que estava tudo bem em me comunicar uma coisa tão importante por mensagem de texto 2 dias depois. Fiquei horas pensando no que responder. Pensei em ligar, em cobrar, em dizer tudo o que eu estava sentindo. Mas eu tinha medo. Medo de brigar. Medo de afastá-lo ainda mais. Medo de ser vista como a mãe chata. A mãe que não entende. A mãe que cria problema. Então respirei fundo e respondi: que lindo, meu filho. Parabéns para vocês dois, estou muito feliz. Menti, eu não estava feliz. Eu estava magoada, humilhada, triste. Mas eu não ia estragar o momento dele. Não ia ser a mãe que joga na cara ao filho as falhas dele. Porque mãe faz isso, né? Engole, disfarça. Sorri mesmo quando está sangrando por dentro. O casamento foi marcado para dezembro. 8 meses de preparativos. E durante esses 8 meses, eu mal participei de alguma coisa. A Bruna não me consultava sobre nada. Não me perguntava a minha opinião sobre o buffet, sobre as flores, sobre o vestido, sobre o local. Nada. Eu era completamente excluída. E o Rafael também não fazia questão de me incluir. Eu só ficava sabendo das coisas porque ele me contava. Sempre por cima. Sempre correndo. Sempre com pressa nas poucas vezes que a gente se falava. Teve uma vez, em julho, que eu tentei me aproximar. Estava em casa numa tarde de domingo e pensei: vou ligar para Bruna, vou oferecer ajuda, vou mostrar que eu quero fazer parte. Peguei o telefone e liguei. Ela atendeu depois de alguns toques, a voz educada como sempre. Alô, dona Vera? Oi, Bruna, como você está? Estou bem, e a senhora? Bem também. Bruna, eu estava ligando para dizer que se vocês precisarem de alguma ajuda com o casamento, eu estou à disposição. Pode ser qualquer coisa. Silêncio do outro lado. Um silêncio que durou alguns segundos. Ah, que gentil, dona Vera. Mas não precisa se preocupar. A minha mãe já está cuidando de tudo. Está tudo sob controle. Mas eu quero ajudar, Bruna. Quero fazer parte. Eu entendo, dona Vera. Mas é que a minha mãe já contratou uma cerimonialista, já fechou tudo. Não tem muito o que fazer. A senhora pode ficar tranquila. Pode relaxar e só curtir o dia. Curtir o dia. Como se eu fosse uma convidada. Como se eu não fosse a mãe do noivo. Tem certeza? Porque eu posso ajudar com o que for. Tenho sim, dona Vera. Mas obrigada pelo oferecimento. E desligou. Desligou rápido, como quem estava com pressa. Como quem não queria alongar a conversa. E eu fiquei ali, segurando o telefone, sentindo aquilo como uma porta batendo na minha cara. Como um recado claro. Você não é necessária. E foi nesse dia que eu comecei a perceber que eu não era bem-vinda. Que eu estava sendo tolerada, não incluída. Que para eles eu era um inconveniente que precisava ser administrado. Os meses foram passando. Agosto, setembro, outubro. E nada mudava. O Rafael continuava distante. A Bruna continuava educada, mas fria. E eu continuava sozinha, esperando que as coisas melhorassem, que eles percebessem que eu existia, que eu importava. Em outubro, 3 meses antes do casamento, eu recebi o convite pelo correio. Era uma manhã de terça-feira. O carteiro tocou a campainha, entregou um envelope grande, chique, com o meu nome escrito em letras douradas. Eu peguei aquele envelope com as mãos tremendo de ansiedade, porque até então eu não sabia de nada, não sabia a data exata, não sabia o horário,
Não sabia o local. O Rafael tinha me dito que era em dezembro, num sábado, mas só isso. Abri o envelope devagar, com cuidado, e tirei o convite. Era lindo. Papel pesado, textura aveludada, letras em relevo dourado. E eu li: Bruna Fonseca Almeida e Rafael Martins Silva. Tenho a honra de convidá-la para a celebração do seu casamento, com a bênção de Elisete Fonseca Almeida e Rogério Almeida. E embaixo, bem pequeno, no final, Vera Lúcia Martins. Meu nome. Sozinho, como se eu fosse uma tia distante. Como se eu fosse uma colega de trabalho. Como se eu fosse uma conhecida qualquer. Não tinha mãe do noivo, não tinha destaque, não tinha nada. Enquanto isso, os nomes dos pais da Bruna estavam em letras grandes, douradas, logo abaixo dos nomes dos noivos, como se eles fossem os anfitriões, como se eles fossem os protagonistas. Eu olhei para aquele convite e senti uma fisgada no peito, uma fisgada profunda, dolorosa, e pensei: não é possível. Não pode ser de propósito, mas era. Era de propósito, sim. Peguei o telefone e liguei para o Rafael. Tentei manter a voz calma, mas eu estava tremendo. Rafael, eu recebi o convite. E aí, mãe? Gostou? Filho, eu preciso te perguntar uma coisa. Fala. Por que o nome da mãe da Bruna está em destaque e o meu nome não aparece? Silêncio do outro lado. Um silêncio longo, pesado, desconfortável. Mãe, é que a família da Bruna está pagando o casamento, então ficou assim. Não é nada pessoal. Como assim não é nada pessoal, Rafael? Eu sou sua mãe. Eu sei, mãe. Então por que você deixou isso acontecer? Mãe, foi a cerimonialista que fez. Foi a Bruna que decidiu. Eu não quis criar problema. Criar problema? Rafael, defender a sua mãe é criar problema? Não é isso, mãe. Mas é que eles estão pagando tudo. E eles quiseram assim. Eu senti uma raiva subindo. Uma raiva que eu não conseguia controlar. Rafael, o casamento é seu, não é deles. E eu sou sua mãe. Eu merecia estar nesse convite do mesmo jeito que a mãe da Bruna está. Eu entendo, mãe, mas já está impresso. Já foi enviado para todo mundo. Não tem como mudar agora. Já está impresso. Não tem como mudar. Como se fosse só isso. Como se não fosse sobre respeito. Rafael, isso não é sobre papel. É sobre como você me enxerga. É sobre o valor que você coloca em mim. Mãe, não exagera. Exagerar? Você acha que eu estou exagerando? Acho que você está fazendo tempestade em copo d'água. Ninguém vai reparar nisso. Ninguém vai ligar. Eu vou ligar, Rafael. Eu vou, porque eu sou sua mãe. E eu merecia mais do que isso. Ele suspirou, um suspiro longo, impaciente. Mãe, eu não vou ficar discutindo isso. Já está feito. Já foi. Agora é tocar para frente. E desligou. Desligou na minha cara. Eu fiquei ali, segurando-se o telefone e sentindo uma dor que eu nunca tinha sentido antes. Uma dor que não era física, mas que doía mais do que qualquer machucado. Porque era a dor da rejeição, da invisibilidade, do descaso. Sentei na cozinha e chorei. Chorei como eu não chorava desde o dia em que o Antônio morreu. Porque eu percebi naquele momento que eu tinha me tornado nada. Que todo o meu sacrifício, toda a minha dedicação, toda a minha entrega não valia nada. Que eu tinha sido apagada, descartada, substituída, e o pior de tudo é que eu não via saída, não sabia o que fazer, porque se eu reclamasse, ia ser vista como problemática. Se eu chorasse, ia ser vista como dramática. Se eu cobrasse, ia ser vista como egoísta. Então eu continuei chorando ali, sozinha, sem ninguém para me ouvir, sem ninguém para me consolar. Novembro chegou devagar, os dias foram passando. E eu continuava me sentindo mal. O convite estava guardado numa gaveta, mas eu não conseguia parar de pensar nele. Toda vez que eu olhava para o meu celular e via alguma mensagem do Rafael, toda vez que eu pensava no casamento, aquela imagem voltava. Meu nome, sozinho, pequeno, insignificante. Tentei conversar com as minhas amigas. A Sônia veio me visitar num sábado. A gente tomou café na varanda e eu contei tudo para ela. Ela escutou com atenção, balançando a cabeça, e quando eu terminei, ela suspirou. Vera, eu não queria te falar isso, mas você está sendo pisada. Eu sei, Sônia. Mas o que eu faço? Você coloca limite. Você fala com ele. Você não aceita isso. Mas eu já falei. Ele não ligou. Então você fala de novo. E se ele não ouvir, você toma uma atitude. Que atitude? Sei lá, Vera. Mas você não pode aceitar isso. Você criou esse menino sozinha. Você merece respeito. Ela tinha razão. Eu sabia que ela tinha. Mas eu também sabia que era difícil, que confrontar o filho, colocar limite, arriscar perder o pouco contato que eu ainda tinha era assustador, mas o universo tinha outros planos. Porque no dia 18 de novembro, numa quinta-feira à tarde, eu recebi uma ligação. Era da Juliana,
irmã da Bruna. Ela tinha uns 30 anos, era simpática. Sempre foi gentil comigo, nas poucas vezes que a gente se viu. Ligou por volta das 3 da tarde, a voz baixa, quase sussurrando. Dona Vera, eu preciso te falar uma coisa. Meu coração disparou. Fala, Juliana. O que aconteceu? É sobre o casamento. Sobre a cerimônia. A senhora já sabe onde vai sentar? Eu não sabia. Ninguém tinha me falado nada sobre isso. Não, Juliana, por quê? Ela suspirou fundo do outro lado da linha. Porque a minha mãe decidiu que ela vai entrar com a Bruna. Que ela vai sentar no lugar de honra, na primeira fila do lado direito. E a senhora vai sentar na terceira fila, do lado esquerdo. Eu não consegui falar. Fiquei ali, segurando o telefone, tentando processar o que eu tinha acabado de ouvir. Terceira fila, do lado esquerdo. Enquanto a mãe da Bruna ia entrar com ela, ia sentar no lugar que deveria ser meu. Dona Vera? A senhora está aí? Estou, Juliana, estou. Só não estou entendendo. Ela respirou fundo. Eu também não entendo, Dona Vera. Eu discuti com a minha mãe. Falei que isso não está certo, que a senhora é a mãe do noivo, que a senhora tem que entrar com o Rafael, tem que sentar na primeira fila do lado dele. Mas ela disse que não, que quem está pagando é ela, que as regras são dela, que ela vai decidir tudo. E que a Bruna concorda, Senti meu estômago revirar, senti náusea, senti uma raiva tão grande que eu mal conseguia respirar. E o Rafael, ele sabe disso? Eu não sei, Dona Vera. Acho que sim, porque a Bruna comentou com ele, mas ele não falou nada, não se opôs. Meu filho que eu criei sozinha, que eu sacrifiquei tudo por ele. Esse filho tinha aceitado que a mãe dele fosse humilhada. Juliana, eu não sei o que dizer. Eu sinto muito, Dona Vera. Eu falei para minha mãe que isso é errado, mas ela não me ouve. Ela acha que porque tá pagando, ela manda em tudo. E a Bruna não tem coragem de contrariar ela. E o Rafael, ele não tem coragem também? Aparentemente não, Dona Vera. Aparentemente não. Desliguei o telefone e fiquei ali, sentada na sala, olhando para a parede. O sol estava entrando pela janela, iluminando o retrato do Antônio que eu mantinha em cima do aparador. Aquele retrato que eu olhava todo dia, que me fazia companhia naquela casa vazia. E eu olhei para ele e pensei, se você estivesse aqui, isso não estaria acontecendo. Você não ia deixar, mas ele não estava. E o Rafael, que deveria defender a mãe, que deveria honrar a mulher, que abriu mão de tudo para dar a ele uma vida melhor, esse Rafael tinha aceitado. Tinha aceitado que eu fosse humilhada. Tinha aceitado que eu fosse tratada como se não importasse. E foi naquele momento, naquela tarde de novembro, que alguma coisa dentro de mim quebrou. Não de raiva, não de ódio, mas de lucidez, de clareza fria e dolorosa. Eu percebi que eu tinha passado a vida inteira me doando, me sacrificando, me anulando, esperando que o amor que eu dava fosse retribuído. E não foi. Eu tinha sido descartada, trocada, substituída por uma mulher que tinha dinheiro, que tinha sobrenome, que tinha importância social. E o meu filho tinha permitido isso. E eu decidi ali mesmo que eu não ia aceitar. Levantei, peguei o telefone e liguei para o Rafael. Ele atendeu no terceiro toque, a voz distraída, desinteressada. Oi, mãe. Rafael, eu preciso falar com você? Agora, pessoalmente. Mãe, eu tô no meio de um almoço com o pessoal da Bruna. Não dá agora. Então você vem aqui hoje à noite. Porque se você não vier, eu vou até aí. E eu não vou ser educada. Deve ter sido o tom da minha voz, deve ter sido a firmeza, porque ele ficou em silêncio por um instante e depois concordou. Tá bom, mãe. Eu vou aí. Que horas? Umas 8. Te espero. Desliguei e respirei fundo. Fui para a cozinha, fiz um chá, sentei e esperei. Ele chegou pontualmente às 8 da noite. Entrou em casa com aquele jeito de quem já estava na defensiva. Nem me abraçou, nem me cumprimentou direito. Sentou no sofá, cruzou os braços e esperou. O que foi, mãe? Tá tudo bem? Não, Rafael, não está tudo bem. O que aconteceu? O que aconteceu? Rafael, você sabe muito bem o que aconteceu. Você sabe que eu vou ser colocada na terceira fila do seu casamento? Que a Elisete vai entrar com a Bruna? Que eu, sua mãe, vou ser tratada como uma convidada qualquer? Ele desviou o olhar, olhou para o chão, para o teto, para qualquer lugar menos para mim. Mãe, é complicado. Complicado como, Rafael? Eu sou sua mãe. Eu criei você sozinha. Eu abri mão de tudo por você. E você acha complicado me dar o mínimo de respeito no dia do seu casamento? Ele suspirou. Passou a mão no cabelo, nervoso e inquieto. Mãe, a família da Bruna tá pagando tudo. Tudo mesmo. A igreja, o buffet,
a decoração, a lua de mel, tudo. Eles quiseram assim, e eu não quis criar problema. Criar problema? Rafael, defender a sua mãe é criar problema. Não é isso, mãe. Mas é que a Elisete ela é muito presente na vida da Bruna. Ela é muito controladora e a Bruna quer que a mãe dela tenha esse lugar. Ela quer agradar a mãe. Eu senti uma fisgada no peito. Uma fisgada que doeu mais do que qualquer coisa. E eu não tenho direito a lugar nenhum. Tem, mãe? Claro que tem. Mas o que, Rafael? Diz logo, diz de uma vez. Mas eu não tenho dinheiro, mas eu não sou importante o suficiente. Mas eu sou só a mãe pobre, a viúva que ficou para trás, que não serve para aparecer na foto bonita do casamento chique. Ele se levantou. Mãe, para! Você está exagerando. Exagerando? Ele se virou para mim, a voz mais alta. Exagerando. Você está fazendo tempestade em copo d'água. Rafael, você sabe o que é exagero? Exagero é eu ter trabalhado até de madrugada vendendo bolo para pagar a sua faculdade enquanto você dormia tranquilo. Exagero é eu ter ficado doente de tanto trabalhar e nunca ter reclamado. Exagero é eu ter virado noites dando aula particular para conseguir pagar suas contas. Exagero é eu ter aceitado ser invisível a vida inteira para você brilhar. E agora? Quando eu peço o mínimo, o básico, que é ser tratada com dignidade no dia do seu casamento, você vem me dizer que eu estou exagerando? Ele ficou em silêncio. Olhou para mim com uma expressão que eu não consegui decifrar. Era culpa? Era raiva? Era vergonha? Não sei. Mãe, eu não posso mudar isso agora. Tá tudo decidido. Tá tudo pronto. Os convites já foram enviados. A cerimonialista já organizou tudo. Se eu mudar agora, vai dar problema com a Elisete. Vai dar problema com a Bruna, vai virar um caos. Eu olhei para ele, para o homem que ele tinha se tornado, e eu mal reconheci meu filho. Então eu também decidi, Rafael, eu não vou no seu casamento. Os olhos dele se arregalaram. O quê? Você ouviu? Eu não vou. Mãe, você não pode fazer isso. Você é minha mãe. Você tem que estar lá. Posso sim e vou, porque eu não vou me humilhar. Eu não vou sentar numa terceira fila, assistindo outra mulher ocupar o lugar que é meu, sendo tratada como se eu não importasse. Eu tenho dignidade. E se você e a Bruna não enxergam isso, o problema é de vocês, não meu. Ele deu um passo na minha direção. A voz dele saiu trêmula, quase desesperada. Mãe, você vai estragar tudo. Todo mundo vai perceber. Todo mundo vai falar. Vai ser constrangedor. Não, Rafael. Quem estragou foi você. Você e a Bruna, quando decidiram que eu não valia nada. Quando aceitaram me tratar desse jeito. A culpa não é minha, é de vocês. Ele ficou ali, parado, sem saber o que dizer. Abriu a boca, fechou, abriu de novo e então desistiu. Pegou a chave do carro, caminhou até a porta e antes de sair, virou-se para mim. Você vai se arrepender disso, mãe. Vai se arrepender pro resto da vida. Não, Rafael. Quem vai se arrepender é você. E ele saiu, bateu a porta. E eu ouvi o carro dele arrancando, o som do motor desaparecendo na rua, até que ficou só o silêncio. Um silêncio pesado, doloroso, mas ao mesmo tempo libertador. Eu fiquei ali, no meio da sala, sentindo o peso daquela decisão, mas também sentindo uma coisa que eu não sentia há muito, muito tempo. Alívio. Um alívio doloroso, mas verdadeiro, porque pela primeira vez em anos, eu tinha escolhido a mim mesma, tinha colocado um limite, tinha dito não. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque o que eu fiz depois, o Rafael nunca esqueceu. Nos dias seguintes, o inferno se instalou. O Rafael me ligou várias vezes, mandou mensagens, áudios longos, irritados, desesperados. Tentou me convencer de todas as formas. Disse que eu estava sendo dramática, que eu estava estragando o dia mais importante da vida dele, que eu ia me arrepender, que todo mundo ia me julgar, que ele nunca ia me perdoar. E cada ligação, cada mensagem, cada palavra dele só confirmava o que eu já sabia, que ele não entendia, que ele não via, que para ele eu era só um inconveniente que ele precisava administrar, que a dor que eu sentia não importava, que o que importava era a aparência, o que os outros iam pensar, o constrangimento dele. Mas eu não cedi, não respondi às ligações todas. Não voltei atrás, porque eu sabia que se eu fizesse isso, se eu me dobrasse, eu estaria validando tudo. Estaria dizendo que eles estavam certos e eu estava errada. E eu não estava. A Bruna também me ligou. Foi no meio da semana, numa quinta-feira à tarde. Eu estava na escola.
entre uma aula e outra quando o telefone tocou. Atendi sem pensar. Alô, Dona Vera, é a Bruna. A voz dela estava diferente, mais fria, mais impaciente, mais irritada. Oi, Bruna. O Rafael me contou que a senhora não vai no casamento. É verdade. Por quê, Dona Vera? Por que a senhora está fazendo isso? Porque eu não vou aceitar ser humilhada, Bruna. Humilhada? A senhora está exagerando, Dona Vera. Exagerando? Bruna, você e sua mãe decidiram que eu, a mãe do noivo, vou sentar na terceira fila enquanto sua mãe ocupa o meu lugar. Isso não é humilhação para você. Ela deu uma risadinha curta, desconfortável, quase debochada. Dona Vera, a minha mãe está pagando tudo. Ela tem o direito de escolher como as coisas vão ser. É o casamento dela também. Ela investiu nisso. Ela tem o direito de me desrespeitar? Não é desrespeito, Dona Vera. É a forma como a gente decidiu fazer. É a dinâmica da nossa família. E eu decidi não participar. Também é um direito meu. Silêncio tenso do outro lado. E então ela falou. A voz cortante, dura, cheia de raiva contida. A senhora sabe que vai magoar o Rafael, né? Que ele nunca vai esquecer isso? Que isso vai marcar ele pro resto da vida? Bruna, eu criei o Rafael sozinha. Eu passei noites acordada quando ele estava doente. Eu trabalhei em 3 empregos para pagar a faculdade dele. Eu sei exatamente o que magoa e o que não magoa. E o que magoa de verdade não é a ausência, é a indiferença, é o desrespeito. É ser tratada como se não existisse. E é exatamente isso que vocês estão fazendo comigo. Ela respirou fundo, a voz saindo trêmula de raiva. A senhora é egoísta. A senhora só pensa em você. Não, Bruna. Eu passei a vida inteira pensando nele. E agora, pela primeira vez, eu tô pensando em mim e na minha dignidade. E ela desligou. Desligou na minha cara, sem se despedir. E eu fiquei ali, segurando o telefone, tremendo, mas firme na minha decisão. A Elisete me ligou também, 2 dias antes do casamento, numa terça-feira de manhã. Eu estava em casa tomando café quando o telefone tocou. Era um número que eu não tinha salvo, mas eu atendi. Alô? Vera, é a Elisete. A voz dela era firme, autoritária, cheia de impaciência e irritação mal disfarçada. Oi, Elisete. O que é essa história de você não ir no casamento? É exatamente isso, Elisete. Eu não vou. Mas por quê? Por causa da questão dos assentos? Isso é sério? Por causa da questão do respeito. Vera, você está sendo ridícula. Meu Deus do céu. É só um assento. Ninguém vai reparar nisso. Ninguém liga para isso. Eu ligo, Elisete. Porque eu sou a mãe do noivo. E eu merecia ser tratada como tal. Ela bufou. Um bufo alto, exasperado. Você vai estragar o casamento da Bruna? Você sabe disso, né? Vai estragar o dia mais importante da vida dela. Não, Elisete. Quem está estragando são vocês, que não souberam me tratar com dignidade. Ela deu uma risada seca, sem humor. Vera, eu vou ser bem direta com você, porque eu não tenho paciência para rodeios. Eu tô pagando esse casamento, tudo, cada centavo. Cada detalhe, desde a cerimônia até a lua de mel. E eu tenho o direito de decidir como as coisas vão ser. Se você não gosta, o problema é seu. Você não pagou nada. Você não contribuiu com nada. Então você não tem moral nenhuma para reclamar. E foi ali, naquele momento, que eu entendi tudo. Que para aquela mulher, tudo era sobre dinheiro, sobre poder, sobre controle. Que para ela, quem pagava mandava. E quem não pagava, não tinha valor. E que o Rafael, ao aceitar aquilo, ao se deixar comprar, ao se submeter a essa lógica, tinha escolhido esse lado, tinha escolhido o dinheiro dela, em vez da dignidade da própria mãe. Elisete, você tem o direito de decidir o que você quiser, e eu tenho o direito de não participar. Você é uma egoísta, uma mãe egoísta que não pensa no filho. Não, Elisete, eu sou uma mulher que aprendeu a se respeitar. Boa sorte no casamento. Espero que seja tudo lindo. E desliguei e bloqueei o número dela. No sábado, dia do casamento, eu acordei cedo, muito cedo. O sol ainda não tinha nascido quando eu abri os olhos. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, pensando em tudo, no Rafael pequeno, no dia que ele nasceu, no dia que ele falou as primeiras palavras, no dia que ele entrou na escola pela primeira vez, no dia da formatura dele, em todos os momentos que eu tinha vivido ao lado dele. E eu senti uma tristeza profunda, não arrependimento. Mas tristeza, porque aquele era o casamento do meu filho, e eu não ia estar lá. Levantei, fiz café, sentei na varanda. Era um sábado de dezembro, quente, ensolarado, com o céu limpo e os pássaros cantando, um dia perfeito para um casamento. E eu fiquei ali, tomando meu café devagar, olhando a rua vazia,
Ouvindo o silêncio da manhã, às 4 da tarde, horário da cerimônia, eu estava em casa, tinha feito um chá, tinha ligado a televisão. Estava assistindo a um filme antigo, um drama romântico que eu já tinha visto 1000 vezes. E tentava não pensar, tentava não imaginar como estava sendo. Não imaginar o Rafael entrando na igreja, não imaginar a Bruna caminhando pelo corredor com a Elisete ao lado. Não imaginar a terceira fila vazia onde eu deveria estar. Mas era impossível não pensar, era impossível não sentir. As mensagens começaram a chegar. Mensagens da Juliana, perguntando se eu tinha mudado de ideia, dizendo que ainda dava tempo, que ela podia me buscar. Mensagens de algumas primas distantes, horrorizadas, dizendo que todo mundo estava comentando, que era um absurdo eu não estar lá. Mensagens do Rafael, curtas, raivosas, desesperadas. Mãe, você realmente não vai vir? Tá todo mundo perguntando por você. Tá todo mundo comentando. Eu não acredito que você tá fazendo isso comigo. Você vai se arrepender disso pelo resto da vida. Eu li todas, uma por uma, e não respondi nenhuma, porque eu sabia que qualquer coisa que eu dissesse seria usada contra mim, seria distorcida, seria transformada em drama. E eu não ia me justificar, não para eles, não para ninguém. O casamento aconteceu e eu não estava lá. E a vida continuou. Quando a noite chegou, quando eu deitei na cama e fechei os olhos, eu chorei, chorei muito. Chorei pela relação que eu tinha perdido. Chorei pelo filho que eu não reconhecia mais. Chorei pela solidão. Mas não chorei por arrependimento, porque eu sabia que eu tinha feito a coisa certa, que eu tinha escolhido a minha dignidade e que isso, no final das contas, valia mais do que qualquer coisa. Nas semanas seguintes, o silêncio foi total. O Rafael não me ligou, não me procurou, não mandou mensagem. E eu não fui atrás, porque eu sabia que se eu fizesse isso, se eu corresse atrás dele, se eu implorasse perdão, eu estaria validando tudo. Estaria dizendo que eles estavam certos e eu estava errada. E eu não estava. Passei o Natal sozinha. Pela primeira vez em 53 anos, eu passei o Natal inteiramente sozinha. Não recebi convite para a casa do Rafael, não recebi ligação, não recebi nada. Fiz um almoço simples, assisti televisão e tentei não pensar muito. A Sônia me ligou à noite, me convidou para ir na casa dela no dia seguinte. E eu fui. Passei o dia 26 com ela e a família dela e foi bom, foi acolhedor. Mas não era a mesma coisa. No ano novo, a mesma coisa. Silêncio absoluto. Passei a virada sozinha em casa, assistindo aos fogos pela janela, pensando na vida, pensando no futuro, pensando no que viria pela frente. Janeiro foi o mês mais difícil. Não vou mentir, teve dias que eu chorei muito. Teve dias que eu quase peguei o telefone e liguei para ele. Quase cedi, quase voltei atrás. Quase mandei uma mensagem dizendo que me desculpasse, que eu tinha errado, que eu queria consertar as coisas. Mas toda vez que eu pensava em fazer isso, eu lembrava. Lembrava da humilhação, lembrava do convite, lembrava da terceira fila. Lembrava de como eu tinha sido tratada. E eu segurava firme. Conversei muito com minhas amigas nesse período. A Sônia, a Helena, a Rita. Mulheres da minha idade que me conhecem há anos, que sabem da minha história. Elas me apoiaram. Disseram que eu tinha feito certo, que eu tinha sido forte, que eu tinha dado uma lição, que era hora de viver para mim, de me valorizar, de fazer coisas que eu tinha deixado de lado. E foi isso que eu fiz. Voltei a fazer coisas que eu tinha abandonado. Voltei a me cuidar. Me inscrevi numa aula de pintura em tela na associação de bairro. Comecei a frequentar um grupo de leitura na biblioteca municipal, onde a gente se reunia toda semana para discutir livros. Fiz amizades novas, conheci mulheres incríveis, com histórias parecidas com a minha, com dores parecidas, com lutas parecidas, e percebi aos poucos que a minha vida não dependia do Rafael, que eu existia fora dele, que eu tinha valor além de ser mãe, que eu era Vera, uma mulher de 53 anos, professora, viúva, guerreira, uma mulher que tinha uma vida, que tinha amigas, que tinha sonhos, que tinha dignidade. Fevereiro chegou, e com ele, no dia 16, numa quarta-feira de tarde, uma ligação. Eu estava na sala, lendo um livro quando o telefone tocou. O número do Rafael apareceu na tela. Meu coração disparou. Fazia quase 3 meses que a gente não se falava. 3 meses de silêncio total. Respirei fundo e atendi. Alô, mãe. A voz dele estava diferente, mais baixa, mais suave, quase envergonhada. Oi, Rafael. Silêncio. Ele respirou fundo do outro lado da linha, como se estivesse juntando coragem. Eu preciso falar com você. Então fala, pessoalmente.
Posso ir aí? Meu coração apertou. Pode. Ele chegou 1 hora depois. Tocou a campainha, entrou devagar, olhando em volta como se fosse a primeira vez que ele entrava naquela casa. Como se tudo fosse diferente agora. Sentou no sofá, ficou mexendo nas mãos, inquieto, nervoso, sem saber como começar. Mãe, eu... Começou e parou. Respirou fundo. Olhou para mim. Eu errei. Não falei nada. Só esperei. Eu errei com você. Eu deixei que a Bruna, que a Elisete, que todo mundo decidisse as coisas sem me importar com o que você sentia. Eu achei que não era grande coisa, que você ia entender, que você ia aceitar como sempre aceitou tudo, mas você não aceitou. E você estava certa. Ele levantou os olhos para mim, estavam vermelhos, inchados, como se ele tivesse chorado. O casamento foi lindo, todo mundo falou. A festa foi maravilhosa, tudo saiu perfeito, mas eu não consegui curtir, porque você não estava lá. E toda vez que alguém perguntava por você, eu não sabia o que dizer. Eu inventava desculpas. Dizia que você não estava se sentindo bem, que tinha tido um imprevisto. Mas eu sabia a verdade. E eu ficava com vergonha. Vergonha de mim. Vergonha do que eu tinha feito. Eu continuei em silêncio, deixando ele falar, deixando ele se esvaziar. A Juliana me chamou de lado no dia do casamento. Me deu um esporro. Disse que eu era um covarde. Que eu tinha deixado a Elisete mandar em tudo. Que eu não tinha defendido você. E ela tinha razão. Eu fui covarde, mãe. Eu tive medo. Medo de contrariar a Elisete. Medo de criar problema com a Bruna. Medo de estragar tudo. E no final, a única pessoa que se machucou foi você. Ele abaixou a cabeça. Eu passei esses 3 meses pensando. Muito. E eu percebi uma coisa. Eu percebi que a Elisete só me trata bem porque ela tem controle. Porque ela paga as coisas. Porque eu aceito as regras dela. Mas você, mãe, você nunca quis controlar nada. Você só queria ser respeitada, só queria ser vista. E eu não dei isso para você. Ele olhou para mim de novo, os olhos cheios de lágrimas. Eu sinto muito, mãe. Eu sinto muito por tudo. Por ter deixado que você fosse tratada daquele jeito. Por não ter te defendido. Por ter escolhido o dinheiro deles em vez da sua dignidade. Eu errei. E eu sei que só pedir desculpas não vai consertar. Mas eu quero tentar, eu quero consertar isso. Se você deixar, eu senti um nó na garganta, um nó apertado, doloroso, mas eu não chorei. Não ia chorar. Rafael, eu te amo, sempre vou amar. Você é meu filho. Isso nunca vai mudar, mas eu não vou aceitar migalhas de respeito. Eu não vou aceitar ser tratada como uma peça descartável na sua vida. Se você quer me ter perto, vai ser porque você escolheu, porque você decidiu que eu mereço. Não porque eu implorei, não porque eu me rebaixei. Ele assentiu, limpando os olhos com as costas da mão. Eu escolho, mãe. Eu quero você perto. Eu quero consertar isso. E eu vou consertar. Eu não sei ainda como, mas eu vou. Então você precisa começar colocando limites na Elisete. Precisa deixar claro para Bruna que eu sou sua mãe e que eu mereço respeito. Precisa me incluir na vida de vocês de verdade. Não por obrigação, mas por vontade. Eu vou fazer isso, mãe. Eu prometo. E ele fez. Não foi imediato, não foi fácil. Não foi perfeito, mas ele fez. Teve uma conversa difícil com a Bruna. Ele me contou depois. Disse que eles brigaram, que ela chorou, que ela disse que ele estava sendo injusto, mas ele manteve a posição. Disse que dali para frente a opinião da mãe dele também ia importar, que ele não ia mais aceitar que eu fosse excluída. E ela no final concordou. Não sei se por amor, se por medo de perder ele, ou se porque percebeu que estava errada, mas concordou. Teve uma briga com a Elisete também, uma briga feia, ao que parece. Ela ficou furiosa quando ele disse que não ia mais aceitar o controle dela, que ele agradecia tudo que ela tinha feito, mas que dali para frente, as decisões sobre a vida dele iam ser dele, não dela. Ela ameaçou cortar a ajuda financeira que eles recebiam, mas o Rafael aceitou. Disse que preferia ter menos dinheiro e mais dignidade, e aos poucos, as coisas foram mudando. Ele começou a me ligar com mais frequência, passou a me visitar. Me convidou para ir na casa deles. E quando eu fui, a Bruna me recebeu diferente, não calorosa, não efusiva, mas respeitosa, educada de verdade, como quem tinha entendido que eu não era uma ameaça, mas uma pessoa que merecia consideração. A Elisete nunca me pediu desculpas. E eu não esperava que pedisse. Pessoas como ela não pedem desculpas. Não reconhecem erros, mas ela passou a me tratar com mais cuidado, com mais atenção. Como se tivesse entendido que eu não era mais aquela mulher que aceitava qualquer coisa, que eu tinha limites, que eu tinha dignidade. Hoje eu tenho 54 anos, completo 55 daqui a alguns meses. Ainda dou aulas na rede estadual.
Ainda vivo na minha casa térrea em Campinas, com meu quintalzinho de jasmim e hortelã. Ainda tenho minhas amigas, a Sônia, a Helena, a Rita, que me acompanham, que me apoiam, que me entendem. Ainda faço minha aula de pintura toda semana. Ainda frequento o grupo de leitura. Ainda vivo minha vida, minha própria vida. E tenho meu filho também, mas agora num lugar diferente, num lugar onde eu sou respeitada, onde eu sou vista, onde eu importo de verdade. Ele me liga pelo menos 2 vezes por semana. Me visita todo mês, me convida para ir na casa deles, para almoçar, para tomar café. E eu vou. Vou porque eu quero, não porque eu preciso, não porque eu estou implorando por atenção. Faz 1 ano desde o casamento. E semana passada, numa sexta-feira à noite, o Rafael veio me visitar. Trouxe uma notícia. Disse que a Bruna está grávida, que vão ter um bebê, que eu vou ser avó. E eu fiquei feliz. Fiquei mesmo, mas também fiquei atenta. Porque eu sei que com a chegada de um neto as dinâmicas mudam. E eu vou precisar manter os meus limites. Vou precisar continuar firme. Vou precisar mostrar que eu estou presente, que eu quero fazer parte, mas que eu não vou aceitar ser tratada como uma babá conveniente, como alguém que está ali para servir. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que amor não é sacrifício sem limite, que amor não é se anular, se apagar, aceitar qualquer coisa, que ser mãe não é desaparecer, não é abrir mão de tudo, não é aceitar desrespeito em nome de um sentimento que só existe de um lado, que dignidade não é egoísmo, que colocar limites não é falta de amor, que às vezes a maior prova de amor que podemos dar é ensinar as pessoas a nos valorizar, a nos respeitar, a nos enxergar. Eu não fui no casamento do meu filho e eu não me arrependo, porque naquele dia, naquele momento difícil e doloroso, eu escolhi a mim mesma. Eu escolhi a minha dignidade e foi a melhor escolha que eu poderia ter feito, porque foi a partir dali que tudo mudou, que o Rafael acordou, que ele entendeu, que ele aprendeu. E hoje, quando eu olho no espelho, eu me reconheço. Vejo uma mulher forte, uma mulher que passou por muita coisa, que sofreu, que chorou, mas que não desistiu de si mesma, que não abriu mão da própria dignidade. E isso vale mais do que qualquer festa, vale mais do que qualquer aprovação, vale mais do que qualquer silêncio. Se essa história tocou seu coração, compartilhe para que mais pessoas aprendam. Comenta de que cidade você está assistindo. E se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a nossa dignidade, a dignidade de cada uma de nós, vale mais do que tudo. E nunca, nunca é tarde para começar a se respeitar.